Oi, pessoal. Oi, Isadora. O Senado Notícias Revista está de volta. Tudo bem, André? É isso aí. Vamos mostrar para vocês tudo o que aconteceu aqui no Senado esta semana. E olha que aconteceu muita coisa, viu? Acompanhe com a gente. Vamos ver no programa de hoje. Cerimônia de abertura do ano legislativo marca a volta de deputados e senadores a Brasília. Senadores querem novas regras para o uso de aviões da FAB por autoridades. Senado aprova projeto com regras de quarentena e medidas para enfrentar coronavírus. O Senado Notícias Revista começa agora. Nesta semana foi oficialmente aberto o ano legislativo. Na cerimônia realizada na segunda-feira, representantes dos 3 poderes apresentaram as prioridades estabelecidas para 2020. E eles apresentam essas prioridades por meio de mensagens que são lidas na primeira sessão do ano do Congresso Nacional. Um evento que movimenta centenas de pessoas. Confira como foi o dia na reportagem de Soraya Mendanha. Depois de um mês de preparativos, a segunda-feira de manhã foi para os ajustes. Limpeza dos tapetes vermelhos, acerto dos últimos detalhes da equipe da organização e inspeção policial. Teve também ensaio das tropas. Cerca de 300 servidores e 400 militares trabalharam para garantir que tudo saísse como planejado. A gente estendeu os tapetes todos, né? A gente chegam as flores que vão para o plenário, a gente tem que se preocupar e a gente tem todo o lanche que vai ser servido para os militares que participarão do evento. Então hoje é a finalização. Estamos trabalhando desde o começo do mês para isso e eu tenho certeza que por ser um evento bem organizado, não vai ter nenhuma intercorrência. Um pouco antes das 3 da tarde, tempo firme. Câmeras ligadas, imprensa a postos. As autoridades começaram a chegar ao Palácio do Congresso Nacional. Após todos ocuparem seus lugares no plenário da Câmara dos Deputados, a cerimônia foi iniciada. Declaro aberta a sessão solene. O hino nacional foi executado pela Banda dos Fuzileiros Navais. A mensagem do Executivo, trazida ao Congresso pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi lida pela primeira secretária da mesa do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro pediu que as demandas da população sejam atendidas. Esperamos e confiamos que a voz da população brasileira seja ecoada no Congresso e que seus anseios prevaleçam acima de tudo. O presidente do Supremo Tribunal Federal falou sobre a importância da divisão dos poderes. O Legislativo cuida do futuro, o Executivo cuida do presente e o Judiciário resolve os conflitos que resultaram no passado já vivido. Acabar com a guerra fiscal é uma das prioridades para o presidente da Câmara dos Deputados. Existem muitas estratégias possíveis para alcançar essa finalidade. O momento que o país atravessa, entretanto, é de grave crise fiscal. Ele nos remete a um único caminho, o da responsabilidade fiscal, que permitirá, em curto prazo, que gastemos menos com a estrutura do Estado e mais com políticas sociais para a nossa população. O compromisso com a democracia deve ser essencial para o funcionamento do Congresso ao longo do ano. O país espera muito de nós e este Congresso Nacional sabe o tamanho da sua responsabilidade. Nosso compromisso é fortalecer a confiança dos brasileiros junto a este poder. As instituições a que servimos são maiores do que nós. E esse Congresso Nacional sabe a sua grandeza. A CPMI das fake news retomou os trabalhos na quarta-feira. Foi a primeira reunião de 2020 e a 18ª da comissão, que deve encerrar as atividades em abril. O chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten, deve comparecer à CPMI. A oposição quer que ele seja convocado com rapidez.
21 requerimentos foram aprovados pelos parlamentares, entre eles a convocação de 2 pessoas ligadas ao movimento anti-vacinação. Os integrantes também aprovaram o encaminhamento para que Twitter e Facebook apresentem informações sobre perfis indicados pela comissão. A reunião também foi marcada por polêmicas. Um dos assuntos discutidos pelos parlamentares foi a convocação do secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Esse cidadão é um dos exemplos de suspeita grave de corrupção, porque ele é proprietário de uma empresa de análise de mídia que trabalha para vários órgãos de comunicação e durante a sua gestão, esses órgãos de comunicação que têm convênio, têm contrato com a sua empresa, foram largamente beneficiados, inclusive contra qualquer critério técnico, com os recursos, as verbas publicitárias da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Fazendo um desagravo público ao Fábio Weingarten, que é uma pessoa de conduta ilibada, que está chefiando a comunicação do governo federal, demonstrou já num vídeo onde foi injustamente atacado pela imprensa, que a gente sabe que muitas vezes é tendenciosa, é de esquerda, tem esse viés de esquerda, e resolveu atacar o secretário de Comunicação na renovação de contratos que já tinha com certas empresas na iniciativa privada. O presidente da CPMI das Fake News ressaltou que, além dos requerimentos aprovados na reunião de hoje, ainda existem mais 87 para análise. O parlamentar também fez um balanço dos trabalhos da comissão no ano de 2019. A CPMI fez 17 reuniões. Foram ouvidas 29 pessoas, entre técnicos da área do direito, do jornalismo, da tecnologia da informação e de áreas ligadas à saúde, além de depoimentos de cunho mais político, como os dos deputados Alexandre Frota e Joyce Halsemann, do ex-ministro Santos Cruz e do blogueiro Alan dos Santos. A situação de imigrantes e refugiados no Brasil foi discutida na primeira audiência pública do ano na Comissão de Direitos Humanos. A crise humanitária em alguns países, principalmente da Ásia, África e América Latina, fez aumentar o número de refugiados. Quase 200 mil pessoas procuraram abrigo no Brasil nos últimos anos, fugindo de guerras, fome e perseguição política. No Brasil, eles encontram um novo lar para tentarem reconstruir suas vidas. Ainda que bem longe de países como Turquia, Paquistão, Uganda e Líbano, pelo número de refugiados acolhidos, o Brasil vem recebendo, em especial, haitianos e venezuelanos. Hoje temos 47 mil refugiados reconhecidos e 140 mil que já entraram com pedido de refúgio. Nossas leis foram atualizadas, o poder público e a sociedade vêm se esforçando para apoiar essas pessoas e famílias. São pessoas que passam por situações difíceis, vítimas de circunstâncias que pouco poderiam fazer para mudar. Então são pessoas como nós, com extremo potencial, resiliência, né? E podem fazer muito, dadas as condições certas, podem fazer muito aos seus países de acolhida. São documentados, abrigados, imunizados e estão sendo deslocados para cidades em que possuem oferta de emprego. A operação de acolhimento de venezuelanos foi elogiada pelos debatedores. No entanto, índios procedentes daquele país precisam ser melhor atendidos. E a lei adotada recentemente não contempla essa situação. A migração indígena de uma etnia que não existe correspondência étnica no Brasil, ela é tratada no Brasil como uma migração ordinária. Não foi regulamentado no Brasil, na lei de imigração, a migração indígena. E isso se agrava do ponto de vista institucional porque a FUNAI não reconhece o migrante indígena como passivo de suas atribuições. Poucos municípios têm serviços específicos para atender esses imigrantes. Este defensor público diz mais: os refugiados devem ter voz e vez na formulação de políticas públicas para essa área. Trazer os imigrantes para falar, para dar voz aos imigrantes, porque o Estado não fala pelos imigrantes, nem a sociedade civil fala pelos imigrantes, e essa voz nós precisamos sempre trabalhar para que ela seja escutada.
e escutada em todos os foros, como eu disse, não apenas em audiências públicas, que são extremamente importantes, mas também na formulação das políticas públicas que se dá no âmbito dos ministérios. A pesquisa lançada pelo IBGE em setembro de 2019 identificou a presença de imigrantes em um pouco mais de 3.800 cidades do Brasil, ao mesmo tempo que essa pesquisa identificou que apenas 215 municípios brasileiros têm algum tipo de serviço especializado de atenção a essa população. A nossa legislação reflita o respeito aos direitos humanos e também, além da legislação, que a nossa atuação também tem essa preocupação em promover os parâmetros internacionais de direitos humanos e a nossa legislação nesse aspecto. O uso de aviões da FAB para o transporte de autoridades provocou uma polêmica no início deste ano. O presidente Bolsonaro chegou a demitir o ex-secretário executivo da Casa Civil por usar um avião da Força Aérea numa viagem à Índia. Mas os senadores querem endurecer as regras para o uso dos aviões da FAB. Um projeto de lei que normatiza o uso das aeronaves está na pauta da Comissão de Relações Exteriores. O texto do senador Lazier Martins tem como objetivo atender à moralidade ao restringir o uso dos aviões da FAB. O projeto de lei foi inspirado em um PL do ex-senador Pedro Simon. O debate renasce logo após a demissão do secretário da Casa Civil, Vicente Santini, que usou uma das aeronaves para voos internacionais. A característica desse projeto é a transparência. Isto é, os brasileiros que pagam esse combustível e a manutenção desses aviões precisam saber quem está viajando, para onde está indo, por quanto tempo e o que vão fazer. As principais exigências do PL são: registro documental sobre a finalidade da utilização, passageiros da aeronave, percurso e a tripulação empregada, por exemplo. O texto determina que autoridades usem as aeronaves apenas para viagens a serviço, missões oficiais ou por motivo de segurança e emergência médica. Atualmente, presidentes dos poderes e comandantes das Forças Armadas podem usar os aviões para viajar ao local de residência. André, vamos dar uma olhada no que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Isadora. Vamos para os destaques da Agência Senado na internet. Isso mesmo, vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos destaques da agência era o anúncio de que o Partido dos Trabalhadores agora tem um novo líder no Senado. O posto, que era ocupado pelo senador Humberto Costa, de Pernambuco, agora é de Rogério Carvalho, senador por Sergipe. Rogério Carvalho já assumiu a liderança, prometendo combater a proposta de reforma administrativa do presidente Bolsonaro. O líder do PT disse que o partido vai se empenhar para impedir o enfraquecimento do Estado brasileiro. Na terça-feira, a agência mostrou a preocupação do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, com o Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação redistribuiu aos estados e municípios cerca de 165 bilhões de reais em 2019 e deve ser extinto em 2020. Cajuru defende a votação de uma proposta de emenda constitucional que torne o Fundeb permanente. A proposta está em tramitação no Senado desde o ano passado. Na quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse acreditar que a comissão mista responsável pela análise da reforma tributária seja instalada ainda no mês de fevereiro. O papel da comissão é o de reunir em um único texto todas as propostas em tramitação sobre o assunto, inclusive considerando as sugestões do governo federal. Já na quinta-feira, o destaque era também outro pronunciamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele recebeu um ofício da Justiça Eleitoral sobre a cassação do mandato da senadora juíza Selma Arruda, do Podemos de Mato Grosso. O presidente do Senado anunciou que o rito para análise do caso será o mesmo que foi seguido pelo Senado quando da perda do mandato do ex-senador João Capiberibe no ano de 2005. O anúncio foi feito em plenário e alguns senadores protestaram contra o que chamaram de rapidez incomum no julgamento pelos tribunais do processo da senadora. Vem aí a coluna Momento Eco, o espaço do meio ambiente aqui na nossa revista de notícias.
O jornalista César Mendes fala da aprovação de um projeto pela Comissão de Meio Ambiente que pode ajudar a conter os danos que se repetem anualmente na temporada de chuvas. Mortes e prejuízos materiais que devem ser prevenidos com a intervenção do poder público. O colegiado da Comissão de Meio Ambiente do Senado se reuniu na última quarta-feira, dando início às votações do ano de 2020 e teve como primeiro item da pauta um projeto aprovado que determina medidas de prevenção contra enchentes, deslizamentos de terra e eventos similares. Um problema velho conhecido dos brasileiros, sobretudo nos meses de verão. Esse ano, 60 pessoas já morreram só nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, vítimas das chuvas de verão. O projeto aprovado altera o Estatuto das Cidades, aumentando as áreas de proteção contra enchentes, e determina que os planos diretores devem apresentar propostas de drenagem pluvial, estabelecendo também a área máxima que pode ser impermeabilizada. Nesse mês de janeiro, em Belo Horizonte, tivemos uma chuva que, sinceramente, dessa intensidade nunca vi, nós nunca tivemos um registro, pelo menos recente. Tivemos uma enchente, uma grande chuva em Belo Horizonte, ainda quando menino, lá no ano de 75, quando me mudei para a capital, que pude observar, mas não tantos prejuízos como dessa vez. A preocupação dos moradores, principalmente das áreas atingidas, e a chuva não escolheu vítimas dessa vez. Nós tivemos várias regiões de Belo Horizonte, todas elas tomadas pela água e pelo prejuízo. Um detalhe chamou a atenção na defesa feita pelo relator de seu parecer favorável à aprovação da matéria. É que esse projeto surgiu como resposta a enchentes e desabamentos que atingiram municípios do estado do Rio de Janeiro em 2011, portanto, há quase 10 anos atrás. Observem, senhores, de 2011, nós estamos falando em quase 10 anos para analisar pequenas medidas que podem ajudar a salvar vidas. Vamos torcer agora pela rápida aprovação, aqui no Senado, do PLC 16 de 2016. Esse foi o Momento Eco. Que tenhamos, em 2020, um ano pródigo em medidas para a preservação do meio ambiente. Tchau, a gente volta na semana que vem. O dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma iniciativa global para conscientizar as pessoas sobre a doença. O prédio do Congresso Nacional está iluminado nas cores laranja e azul até o final do mês, uma forma de alertar as pessoas sobre a importância da prevenção. No dia em que a campanha completou 20 anos, o Instituto Nacional do Câncer divulgou dados alarmantes. A estimativa é que a cada ano, até 2022, 625 mil novos casos de câncer sejam registrados no Brasil. A maior incidência será de câncer de pele, com cerca de 177 mil casos, seguido de mama e próstata, com mais de 60 mil casos cada. A tendência mesmo é de aumentar. A ação de saúde pública é justamente atuar naquelas áreas de melhor resultado. É a prevenção de cânceres que podem ser prevenidos, é o diagnóstico precoce de cânceres que possibilitam isso, né? Nos casos de câncer que não permitem nem prevenção, nem diagnóstico precoce, é fazer o quê? Um tratamento adequado. E quando tudo isso não se resolve e o doente se apresenta com uma doença incurável, que haja os cuidados paliativos. Para tentar reverter essa perspectiva e ajudar a divulgar informações sobre prevenção e controle da doença, o Congresso Nacional está iluminado em azul e laranja.
as cores que marcam o dia 4 de fevereiro, Dia Internacional do Câncer. A data foi instituída em 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer. E a nova iluminação atende a um pedido da Associação das Mulheres Mastectomizadas de Brasília. Nós articulamos a iluminação de importantes monumentos da capital brasileira, como o Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Ministério da Saúde e Câmara Legislativa. Os senadores defendem a prevenção da doença como melhor forma de diminuir a quantidade de casos diagnosticados. Informação é poder, gente. Na hora que a gente cria um mês laranja para chamar atenção para o câncer, alguém que tem um sinal, alguém que tem um nódulo de mama que vai se palpar, vai se alertar para isso. O Senado tem suas pautas, tem as pautas que são importantes, relevantes, não só matérias nas questões que envolvem as mulheres, mas a questão da saúde, e essa é fundamental, que a gente também deu o exemplo. É uma iniciativa que deve ser aplaudida, porque é uma convocação à responsabilidade. A prevenção é fundamental. Essa doença avança, fazendo vítimas cada vez com mais intensidade, não é? E é importante chamar a população, convocar a população, mas principalmente as autoridades, para a sua responsabilidade no que diz respeito à possibilidade de prevenção. A epidemia que deixou o mundo em alerta foi assunto no Congresso esta semana. O Senado aprovou em regime de urgência projeto de lei encaminhado pelo Executivo com medidas emergenciais de enfrentamento ao coronavírus. Mas, antes mesmo da aprovação da proposta, aviões da FAB saíram do Brasil para trazer brasileiros de Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto da doença. Cada avião saiu do Brasil com 18 tripulantes. Desses, 7 são da área de saúde. As equipes escaladas para a missão embarcaram no dia 5 de fevereiro em 2 aeronaves VC-2 da Força Aérea Brasileira, com destino a Wuhan, na China. Os aviões receberam um equipamento conhecido como bolha, que vai ser usado para aumentar o isolamento dos passageiros que venham apresentar sintomas da doença durante o voo. Os integrantes receberam os cumprimentos do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Eu acompanhei muito bem o trabalho da Força Aérea Brasileira, sempre em conjunto com o Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, e estamos desencadeando com muito orgulho essa missão agora. Serão 4 escalas antes de chegar ao destino. A primeira em Fortaleza, a segunda em Las Palmas, na Espanha, a terceira na cidade polonesa de Varsóvia e a última já na China, em Urumqi. A chegada em Wuhan está prevista para esta sexta-feira e o retorno ao Brasil no sábado, dia 8. Essa missão foi, a primeira reunião que aconteceu foi agora, domingo, 17h30, se planejando, se imaginando, quando o presidente definiu, então, já na segunda-feira, em menos de 48 horas, estamos decolando, em menos de 60 horas ou em 60 horas, a partir da decolagem, estaremos chegando com todos os brasileiros bem. Quando chegarem ao Brasil, a tripulação e todos os resgatados vão passar por um período de quarentena de 18 dias na cidade de Anápolis, que fica no estado de Goiás. Eles vão ter que seguir protocolos e instruções oficiais para garantir a segurança de todos os envolvidos. Na última semana, brasileiros que estão em Wuhan, cidade onde começou o surto, gravaram um vídeo em apelo ao governo brasileiro pedindo ajuda para voltar ao Brasil. Reiteramos que não é de forma leviana que fazemos esse pedido. No momento em que essa carta está sendo escrita, não há, entre nós que a subscrevemos, quaisquer casos de contaminação comprovada ou até mesmo sintomas de infecção pelo coronavírus. Afirmamos também estarmos plenamente dispostos a passar pelo período de quarentena e observação após a nossa chegada ao Brasil e a cooperar com o governo brasileiro para prevenir o avanço da doença. Cientes de nossos deveres, como cidadãos brasileiros, aguardamos uma resposta rápida e eficiente nesse momento de urgência. O projeto que foi aprovado no Congresso prevê também procedimentos médicos, restrição temporária de entrada e saída do país e permite a importação de medicamentos sem registro prévio na Anvisa. Em plenário, os senadores falaram do esforço e do acordo para que a proposta fosse aprovada rapidamente. Eu quero aplaudir a exceção que Vossa Excelência, com a nossa concordância explícita ou implícita, estabeleceu. Esta providência legislativa merece o tratamento expedito que está tendo tanto por parte da Câmara quanto por parte do Senado. Nós, brasileiros,
temos a obrigação de buscar qualquer brasileiro em qualquer lugar do mundo que esteja correndo perigo. Isso não foi feito no momento que os nossos irmãos estavam na China e que poderiam ter vindo antes. Não precisava de projeto de lei, podia ter sido uma medida provisória, podia ter sido qualquer coisa que de fato pudesse entrar em vigor imediatamente. A epidemia tem causado pânico no mundo. O coronavírus já colocou em alerta diversos países. Só na China, quase 600 pessoas morreram e mais de 20 mil estão infectadas. Já existem mais de 200 casos confirmados em outros 24 países. O Brasil ainda não tem nenhum caso confirmado, mas o ministro da Saúde decretou estado de emergência de saúde pública. A justificativa é a complexidade da epidemia e o esforço do SUS para a identificação de eventuais infectados. A TV Senado completou esta semana 24 anos de idade. Criada à semelhança do canal norte-americano C-SPAN, a TV Senado foi a primeira emissora legislativa de alcance nacional. Hoje, a TV Senado pode ser acompanhada não apenas nos canais abertos, mas também pela internet, pelas empresas de TV por assinatura e nas redes sociais. Neste aniversário, renovamos nosso compromisso com o papel de dar transparência e visibilidade às atividades dos senadores que vocês, telespectadores, elegeram. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.